nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém? Quem reina é Ezequias. Ezequias, enquanto rei em Judá, foi alguém que desfrutou das bênçãos do Senhor. A trajetória, a vida de Ezequias era uma vida baseada no culto a Deus, na confiança que ele tinha no Senhor. A linhagem do reino de Judá vinha um pouco com uma turbulência, até que Ezequias assumiu o reinado. Seus antepassados, tanto o seu avô Jotão, como o seu pai, um homem chamado Acais, foram homens que demonstram um grande contraste entre eles mesmos e o próprio Ezequias. Ezequias foi alguém que confiou em Deus. Ezequias era um rei crente, era um rei que depositava sua confiança em Deus. Isso fica ainda mais claro quando a Bíblia diz para a gente que Ezequias confiou no Deus de Israel, de maneira que antes de Ezequias, em Judá, não houve um rei tão crente como Ezequias foi. Ao olhar para trás, não havia um rei tão crente como Ezequias em Judá. Mas a Bíblia ainda continua a dizer que não houve em Judá, depois de Ezequias, um rei que confiou tanto em Deus como Ezequias confiou. Então Ezequias não foi só um rei crente, ele foi o rei mais crente que Judá tivera. Antes de Ezequias, não houve um rei tão crente como ele. Depois de Ezequias, não houve um rei tão crente como ele. Isso me chama a atenção, porque Ezequias é a figura da liderança que confia em Deus e induz aqueles que o cercam a confiar em Deus. Eu disse que havia um contraste muito nítido entre Ezequias e seus antepassados, a saber, Jotão, avô de Ezequias, e Acais, pai de Ezequias. No que consiste esse contraste que é muito nítido? Quando você examina a história de Jotão, a Bíblia diz que Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas, porém, contudo, Jotão não removeu de Judá os altares aonde eram sacrificados cultos a ídolos. Não foi uma referência a ser seguida. Depois de Jotão, quem assume o reinado é seu filho Acais, pai de Ezequias. E sobre Acais, a Bíblia diz que Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não apenas deixou os altares, como também foi participante da idolatria. Esse homem foi tão cruel a ponto de fazer um de seus filhos ser sacrificado vivo, passar pelo fogo em culto pagão. Não foi referência a ser seguida. E é isso que mexe com a minha mente,
Porque como é que pode alguém que não teve o avô crente, alguém que não teve o pai crente, qual é a probabilidade desse homem que não teve o avô crente, que não teve o pai crente, ser um crente de verdade? A probabilidade é quase zero. Mas a Bíblia diz: e Ezequias confiou em Deus e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Eu acho isso interessante porque o pai de Ezequias não era Davi. O pai de Ezequias era Acais, alguém que não caminhou com Deus. Mas Ezequias entendeu alguma coisa. O que, Abraão? Você não tem culpa se aqueles que te antecederam não foram bons exemplos. Você não tem culpa se aqueles que vieram antes de você não foram boas referências. Mas você será totalmente culpado se permitir que aqueles que vierem depois de você, ao olharem para trás, não veem em você uma referência a ser seguida. Você não tem culpa se as suas referências passadas não foram as melhores, mas alguém precisa olhar para você amanhã e dizer: eu quero ser igual ela, eu quero ser igual ele. Porque você precisa ser não aquilo que alguém espera que você seja, você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Ezequias está ensinando para a gente: vale a pena confiar em Deus. Ezequias confia no Senhor. Se Ezequias fosse um pregador, ele não teria muitas mensagens, mas havia uma coisa que Ezequias sabia pregar. A pregação de Ezequias consistia nisso: o que nos mantém de pé é confiar em Deus. O que nos mantém de pé é confiar em Deus. Se você encontrasse com Ezequias pelas ruas, certamente ele falaria contigo: o que te mantém de pé, o que nos sustenta, o que nos faz permanecer firmes, não é outra coisa senão confiar no Deus de Israel. Ezequias é alguém que sabe, que desfruta das bênçãos de Deus em todas as áreas de sua vida, porque ele confia no Deus de Israel. Ezequias aqui é a figura do crente, é a figura daquele que confia, é a figura daquele que serve a Deus com devoção, é a figura da pessoa que tem um cuidado com as coisas do Senhor. Mas chega um período de tempo em que a fé daquele que diz confiar é provada. E essa fé agora vai ser provada por causa de uma batalha iminente que se aproxima. Quem sobe contra Judá é o exército da Assíria. E o rei da Assíria, nesse contexto, era um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe era um rei cruel, era um rei perverso, era um rei mau, era alguém que destruía povos. Um pouco mais à frente no texto, no capítulo 18, Senaqueribe, ao escrever uma carta e endereçá-la a Ezequias, se gloriava nesta carta acerca de seus feitos em empreitadas militares, falando a respeito de reis e reinos que tombaram aos seus pés. Isso mexe com a gente, porque Ezequias é o crente da história. Ele tem paz, ele está tranquilo em casa, desfrutando das bênçãos do Senhor, e como qualquer outro dia ele vai dormir. Só que ao levantar pela manhã, no dia seguinte, ele chega à janela do seu quarto, e ao abrir a cortina, ele vê a sua cidade cercada por no mínimo 185 mil
homens de guerra. Não são aliados, são inimigos, que vieram para destruir Judá. E é isso que mexe comigo, porque quem está cercado agora é o crente, e quem está vindo numa sequência de vitórias é o ímpio. Quem está cercado aqui é aquele que confia em Deus, e quem está vencendo batalhas é aquele que não confia. E isso dá um nó na nossa mente, porque a gente liga as coisas desta maneira: com Deus coisa boa, sem Deus coisa ruim; com Deus bênção, sem Deus prova; com Deus bonança, sem Deus escassez. Mas às vezes a lógica não funciona dessa forma, e quem está com Deus está na escassez, quem está sem Deus está na bonança. Quem está com Deus está na prova, quem está sem Deus está na vitória, está na bênção. Asaf entendeu isso no Salmo 73. Ele disse: eu sirvo ao Senhor, faço tudo para Deus, e eu vi os ímpios prosperarem. Se existe algo que nós vamos viver, e eu vou usar o termo genérico aqui, é a prova. Todo mundo passa pela tal da prova, e prova é um negócio no mínimo esquisito, porque prova é um negócio que não tem teólogo na terra que explique o que é. Alguém olha para você e diz assim: não, você está na prova que você não vai para o monte. Aí você vai para o monte, continua na prova. Não, você está na prova que você não vai para a campanha. Aí você vai para a campanha, continua na prova. Não, você está na prova que você não acorda de madrugada para orar. 3 horas da manhã está lá você de joelho dobrado no pé da cama, na prova. Prova é um negócio esquisito, porque geralmente quem está na prova não sabe como entrou, e quando percebe está lá dentro. Mas prova não é só esquisito porque você não sabe como entrou, é que se você não sabe como entrou, que dirá como vai sair dela. Prova não é só estranho porque a gente não sabe como entra, prova é estranho porque a gente também não sabe como sai. Mas o que é que te motiva a sair de casa num domingo à noite, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo: vou para a igreja? Você está na prova, é porque você sabe que você não tem noção de como entrou na prova, não tem noção de como vai sair dela, mas ainda assim você entende: o que me mantém de pé é confiar no Deus de Israel. No meio desta prova você não está sozinho, o que te mantém de pé é confiar em Deus. Ezequias confia, Senaqueribe o cerca, e esse detalhe é o que me chama a atenção. Senaqueribe tem um exército de 185 mil soldados, e com esse número de gente, ele não entrou em Judá, ele cercou Judá. A estratégia dele é fazer uma pressão psicológica em Ezequias, a fim de que Ezequias diga: eu não confio mais. Antes de haver destruição, o inimigo quer ver rendição. Ele quer ver o crente dizendo: eu confiei a vida toda, eu confiei a vida inteira, e Deus está me deixando passar por isso tudo. Eu dediquei o meu tempo, eu dediquei a minha vida ao serviço de Deus, eu fiz tudo o que Deus queria, eu andei nos caminhos que Deus mandou, eu segui a palavra, eu era crente, eu trabalhava para Deus, e ainda assim este mal me sobreveio. Tudo que o adversário quer é que você abra a boca para dizer: não confio mais, não faço mais, não conta mais comigo.
vou entregar a carteirinha, a partir de hoje estou de greve, não trabalho mais para Deus, não vou mais para a igreja, não canto mais no grupo, não faço mais parte do quadro de obreiros. Tudo que o diabo quer é ver você se rendendo e se prostrando, mas eu vim de Deus com uma palavra para alguém nesta noite, para dizer para você que aquilo que te mantém de pé ainda é confiar no Deus de Israel. O que te mantém de pé ainda é confiar no Deus de Israel. Confia. Você precisa confiar em Deus. O que o adversário quer é ver Ezequias desistindo. Isso fica ainda mais notório quando, ao escrever a carta, Senaqueribe a entrega na mão de um homem chamado Rabsaque, que se dirige aos termos do muro de Judá. E ao chegar perto do muro, os moradores de Judá que estavam no muro disseram para Rabsaque: por favor, não leia o teor dessa carta em judaico, leia em siríaco, para que o povo daqui não tenha medo e não se espante com o teor desta carta. Rabsaque disse: então você não quer que eu leia no seu idioma? Então é no seu idioma que eu vou ler, porque vocês terão tanto medo do que faremos com vocês, que vocês beberão a própria urina e comerão o próprio excremento. Olha o nível da afronta que o ímpio direciona ao crente. Ele está encurralando o povo, dizendo que a destruição está perto de chegar. E para colocar ainda mais medo nos moradores e em Ezequias, a estratégia de Senaqueribe é falar os reis e reinos que ele destruiu. Senaqueribe em sua carta diz o que foi feito do rei de Amate, o que foi feito do rei de Arpade, o que foi feito do rei de Sefarvaim, Ena e Ivá. Destruir todos eles, e adivinha só, teu nome é o próximo da minha lista. Há uma ameaça de destruição em relação ao crente. O que o ímpio está dizendo para o crente é: eu destruí todos aqueles e vou destruir você também. Só um motivo que justifica o fato de Senaqueribe falar todos os reis e reinos que ele destruiu. Ezequias conhece todos os que tombaram aos pés de Senaqueribe. A estratégia de Ezequias ou de Senaqueribe é tentar minar a fé de Ezequias, falando a respeito de pessoas que tombaram, apontando aqueles que caíram, dizendo e puxando um histórico acerca de todos aqueles que não tiveram êxito ao enfrentarem Senaqueribe. O que Senaqueribe está dizendo é: se todos eles caíram, você também vai cair. Se todos eles perderam, você também perderá. Se todos eles foram destruídos, vocês também serão destruídos. Só existia uma diferença entre Ezequias e aqueles que caíram. Qual? Todos os que caíram, ninguém confiava em Deus. Mas o que Ezequias sabia era: o que me mantém de pé não é confiar na força do meu exército. O que me mantém de pé não é confiar na força do meu braço. O que me mantém de pé é confiar no Deus de Israel. O que te mantém de pé é confiar no Deus de Israel. Ezequias entendeu. Isso causa uma pergunta
E Rabissaque, ao olhar a situação e perceber que até esse momento o crente não botou a cara na janela para dizer: vou te pegar lá fora. Depois a gente acerta as contas. Ezequias não foi tirar satisfação em relação à afronta que recebeu. Rabissaque fez uma pergunta. E sabe qual foi a pergunta que o inimigo fez? Capítulo 18, versículo 19. E Rabissaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Olha a pergunta que Senaqueribe está fazendo. Que confiança é essa em que confias? Que confiança é essa em que você confia? O inimigo não está entendendo. Como é que pode? Eu estou atacando e até agora ele não revidou. Que confiança é essa em que ele confia? Alguém não entende como é que pode? Ela está desempregada, ele está desempregado e continua dando dízimo. Que confiança é essa em que confia? Como é que pode que as coisas não estão da melhor maneira, não estão do melhor jeito, mas ele continua crente, ele continua buscando, ele continua indo para a igreja? Que confiança é essa em que ele confia? Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite que você tem motivos de sobra, motivos de sobra, motivos de sobra para confiar no Deus de Israel. Você possui motivos de sobra para confiar em Deus. E talvez você olhe para mim e pergunte: Abraão, eu tenho mesmo motivos para confiar em Deus? Tem. Qual é o motivo que eu tenho para confiar em Deus, Abraão? Lá vai, Salmo 125, verso 1. Sabe por que você precisa confiar? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Abraão, por que é que eu preciso confiar em Deus? Jeremias 17:5. Porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne. Verso 7. Mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sabe por que você precisa confiar em Deus? Isaías 40:31. Porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por que você precisa confiar em Deus? Salmo 20, verso 7. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe por que você precisa confiar em Deus? O salmista disse no Salmo 46: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o convite 20. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você tem motivos de sobra para confiar em Deus. Aleluia. Remarace, remute, carramafassaides. Você tem motivos de sobra para confiar no teu Deus. Quem confia em Deus permanece de pé. Ele está cercado. O cerco o impede de sair. Mas Ezequias é crente.
onde ele foi? Para o templo. E aí a gente entende porque tem gente que precisa viver cercado. Se não viver cercado, não vem para o templo. Ele está cercado, vai para o templo orar, clama a Deus, e Deus envia a resposta, por intermédio do profeta Isaías. E a resposta de Deus é objetiva. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Eu acho isso incrível, porque Deus não disse não cercará, Deus disse não entrará. Deus permitiu o cerco, só não permitiu a entrada. Deus permitiu o inimigo cercar, só não permitiu o inimigo entrar. O que Deus estava dizendo para Ezequias é: fique tranquilo, eu estou colocando um raio, daqui o inimigo não vai passar, eu estou limitando a ação do inimigo. Daqui ele não passa, ele pode tentar cercar, ele pode ficar gritando, ele pode falar o que quiser, mas enquanto você continua confiando em mim, fique tranquilo, aqui dentro ele não entra, lá na tua casa ele não entra, no teu casamento ele não entra, no teu filho ele não entra, na tua casa ele não mexe, não entrará nesta cidade. O que Deus estava dizendo é: eu estou colocando um muro ao seu redor, e daqui o teu adversário não vai passar, daqui o teu adversário não vai passar. Deus está colocando um muro ao seu redor nesta noite. Ele vai até permitir o cerco, mas a entrada do inimigo está sendo cancelada por Deus nesta noite. Não entrará nesta cidade, não lançará flecha, nem virá perante ela com escudo, nem contra rampas de ataque. Pelo caminho por onde vier, ele vai ter que voltar, mas na cidade ele não vai entrar. Está escrito: sucedeu, pois, capítulo 19, versículo 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite Ezequias orou, e naquela mesma noite, não foi um dia útil depois, não foram 2 dias depois, foi naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Gramaticalmente essa frase tem um sujeito, e o sujeito da frase é anjo do Senhor. Esse sujeito é antecedido por algo que na língua portuguesa nós chamamos de artigo. O artigo empregado aqui é o artigo o, artigo definido. Todas as vezes que a Bíblia emprega artigo definido o antes do sujeito anjo do Senhor, a Bíblia faz alusão a uma forma teofânica. Em outras palavras, Ezequias orou, quem desceu foi o anjo do Senhor, o próprio Deus descendo. O próprio Deus descendo no arraial dos assírios. E eu gosto disso, porque a gente espera da seguinte maneira: eu oro aqui para Deus me responder aqui, eu oro aqui para Deus me responder aqui. Ezequias está orando no templo, e para resolver o problema dele, Deus não está indo no templo, Deus está indo na raiz do problema. Deus visitou o arraial da Assíria e destruiu, aniquilou 185 mil homens. Deus não é covarde. A nossa lógica é: para 185 mil soldados, 185 mil anjos. Deus foi sozinho. Deus não é covarde. Sozinho ele resolveu o problema inteiro, sem precisar da ajuda de um homem, sem precisar de indireta no Facebook, de ninguém. Ele foi lá resolver sozinho. Porque quando o homem ora, Deus também resolve o problema sozinho, sem a ajuda de ninguém.
Deus sabe resolver problema. Ele vai orar. Deus visita o arraial dos assírios. E Senaqueribe? Senaqueribe foge. Isso me chamou a atenção. Quem era o rei da Síria? Senaqueribe. Quem comandava o exército? Senaqueribe. Não era mais fácil Deus matar Senaqueribe e a guerra acabava? No que consistia a força de Senaqueribe? No exército que ele tinha. A ferramenta da qual Senaqueribe se utilizava era o exército que possuía. E é justamente por isso que Deus não matou Senaqueribe. Porque se o exército de Senaqueribe era a ferramenta que ele possuía, Deus não matou quem utilizava a ferramenta. Deus tirou a força da ferramenta daquele que utilizava contra o crente. A estratégia de Deus nunca vai ser matar quem usa a ferramenta. Sempre vai ser tirar a força da ferramenta daquele que usa contra você. Abraão, como assim? A Bíblia diz que Deus queima os carros no fogo, mas não diz que ele queima os cavaleiros. A Bíblia diz que Deus quebra a lança, mas não quebra quem joga a lança. Porque a estratégia de Deus nunca foi matar quem utiliza a ferramenta. Como é que eu te provo? Isaías 54. Deus dizendo ao profeta Isaías: eu sou o Senhor, que criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo. Eu sou o Senhor, que criei o assolador, para manusear a ferramenta que o ferreiro criou. Olha o que Deus está dizendo. Fui eu que permiti alguém construir uma ferramenta, fui eu que permiti alguém utilizar a ferramenta contra você. O que é que Deus não permite? A ferramenta funcionar. Porque Deus até permite alguém fazer, Deus permite alguém usar. O que Deus não permite, Ele continua dizendo: porém, toda ferramenta preparada contra a sua vida não prevalecerá. Levante a sua mão, porque eu vou entregar isso de Deus para a sua vida. Já vou encerrar. Deus está tirando a força da ferramenta do seu adversário nesta noite. Deus está arrancando a força da ferramenta do teu inimigo nesta noite. Eu vim dizer para alguém que enquanto você continua confiando no Deus de Israel, Deus vai trazendo à tona o poder dele e destituindo as forças do adversário. Existe uma palavra de Deus para ser entregue para a sua vida, e a palavra é esta: se não outra, fique tranquilo. Assim diz o Senhor: o teu adversário pode te cercar, mas na tua casa ele não vai entrar. Está sendo liberado o livramento de Deus para a sua vida nesta noite. Deus está tirando a força do teu inimigo. Para aqueles que confiam em Deus, a palavra não é outra: o que te mantém de pé é confiar no Deus de Israel. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Diga para essa pessoa bonita que está ao seu lado: o que te mantém de pé é confiar em Deus. O que te mantém de pé é confiar no Deus de Israel. O que te mantém de pé é confiar no Deus de Israel. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua confiança em Deus esteja um pouco abalada, ou quem sabe já acabou. Você precisa voltar a confiar no teu Deus. Quero saber se existe alguém aqui dentro que precisa dizer isso para Deus: Deus, eu preciso voltar a confiar em Ti como antes. Se há, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Você que entrou aqui nessa noite e entendeu isso, que precisa voltar a confiar em Deus como antes.
Talvez as intempéries da vida, os problemas te fizeram perder um pouco da sua confiança em Deus. E você precisa voltar nessa noite. Existe alguém, sai do seu lugar e vem aqui. Jesus está te dando uma oportunidade hoje. Não há ninguém. Da mesma maneira, feche seus olhos, eu quero orar com você. Soberano Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos neste momento, te pedindo a tua misericórdia sobre nossas vidas e clamando o teu favor, a fim de que o Senhor ouça a nossa petição nessa noite. Deus, se porventura entrou alguém aqui com o coração desfalecido por causa dos problemas, por causa das lutas, eu te peço, anima os teus servos nessa noite. Que a nossa fé seja aumentada, que a nossa confiança seja restabelecida em Ti. E que nessa noite, Senhor, esse ciclo de afrontas do adversário seja terminado. Dá o livramento para o Teu povo, concede-nos, Senhor, o Teu livramento, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a sua vida rica e abundante.